Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se não for inscrito, o que você está esperando? Faz inscrição aí, tá? Para receber aí as notificações dos nossos novos vídeos, tá? Dá uma força aí pro nosso trabalho. E se você gostar dos vídeos, deixa aí o joinha, isso dá muito apoio, isso ajuda muito na divulgação do canal. Bom, nós estamos devendo algumas aulas aí de reprodução de coelhos e hoje nós começamos a gravar, ok? Nós ainda estamos preparando todas as aulas, mas as primeiras que já estão prontas nós já vamos gravar e deixar aqui disponível no canal. Mas antes, eu queria dar dois recados muito importantes para vocês. Olha só, o primeiro recado se refere ao 8º Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura, o Senacitec, né? Evento que vai acontecer aqui em Bambuí, tá? Minas Gerais, entre os dias 15 e 17 de março de 2024, meus amigos. Então, bota na agenda aí, save the date, ok? Para você participar aqui com a gente, tá? A gente ainda está discutindo se o evento vai ser somente presencial ou vai ser híbrido, mas de qualquer forma todos já estão convidados. Nós já temos uma programação prévia e nós vamos deixar essa programação aqui na descrição desse vídeo para vocês. Nós estamos criando o site do Senacitec, ok? Criando um novo site e nós vamos colocar muita informação lá a respeito de todo o evento, né? Você que é estudante, professor, acadêmico, vai poder enviar também seu trabalho de pesquisa ou revisão bibliográfica, ok? Bom, o segundo aviso importante que nós temos aqui é que esse canal está quase cumprindo seus 5.000 inscritos, meus amigos. Quando a gente começou, a gente pensava, né, talvez um dia ter 1.000 inscritos, né? E para nossa surpresa, ao longo dos anos, o pessoal foi gostando do nosso trabalho e o canal foi crescendo. Isso nos deixa muito felizes, tá? Então estamos comemorando aí 5.000 inscritos. Nós vamos fazer alguns eventos, pequenos eventos dentro aqui do canal. Nós temos aí 2 lives de perguntas e respostas programadas, ok? Bem como um evento também de atualização em cunicultura, ok? Provavelmente isso vai acontecer, tá? As lives a partir aí de outubro, novembro e o evento de atualização em dezembro de 2023, quando a gente cumprir os 5.000 inscritos, ok? Então, se você não for inscrito, dá uma força aí para a gente chegar nesses 5.000 aí e começar, né? Bom, então agora, meus amigos, nós vamos começar essa aulinha que nós estamos devendo aí para vocês, que é a aula de reprodução de coelhos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, eu sou o professor Luiz Carlos Machado, né? Sou professor aqui do IFMG Campus Bambuí e essa aula nós vamos falar bastante de reprodução de coelhos. Bom, pessoal, quais as perguntas que vão nortear a nossa aula? Olha só. Na verdade, não são as respostas que a gente busca sempre novas perguntas para a gente poder responder, né? O que move o mundo é justamente as perguntas. Então, por isso eu vou apresentar para vocês as perguntas que a gente quer responder. Obviamente que a gente está construindo a aula pouco a pouco, e ainda a gente vai melhorar, principalmente as últimas partes, mas em linhas gerais, o que a gente quer responder com essa aula de reprodução, que vai ser dividida em várias partes, tá? São essas perguntas. Como que é a capacidade reprodutiva dessas coelhas? A gente vai falar disso agora, ok? A gente vai desmificar algumas coisas relacionadas à reprodução, ok? Bom, o que interfere nessa capacidade reprodutiva é uma parte grande também que a gente vai explicar muito bem cada um dos itens que interferem nessa capacidade reprodutiva e nós vamos falar bastante do fotoperíodo. Nós vamos tentar explicar aqui o que é o fotoperíodo. Para isso eu vou utilizar esse globo aqui que nós temos aqui e vamos mostrar quando que o dia cresce, quando que o dia diminui e principalmente por que que isso interfere na capacidade reprodutiva dos coelhos? Isso é muito importante em cunicultura, ok? Bom, nós vamos falar também como que é o sistema reprodutor e a fisiologia reprodutiva do macho.
E vamos falar também do sêmen do coelho. É importante a gente saber. Nós vamos falar do sistema reprodutor da fêmea, bem como da fisiologia reprodutiva dessas fêmeas e suas particularidades, né? Nós temos algumas particularidades na coelha, ok? Ovulação induzida, por exemplo, um ciclo estral que não é bem um ciclo estral, que é muito atípico, que corresponde mais a algumas ondas de maturação folicular do que um próprio ciclo estral. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas particularidades da coelha, ok? Bom, nós vamos falar também como que é a gestação da coelha, um pouco sobre a gestação em geral, como é que ela varia, quando é mais, quando é menos, o que acontece com o desenvolvimento dos embriões, né? Como que se dá. Nós vamos falar também de como que varia o intervalo entre partos. Tá aí um conceito que você, cunicultor, tem que saber muito bem. Ou seja, quantos dias que você vai considerar, pelo menos da expectativa, entre dois partos. Nós vamos ter um intervalo de 56 dias, 42 dias, ou seja, o que nós esperamos? Ok? Nós vamos falar muito porque isso é um dos conceitos fundamentais em cunicultura. Nós vamos falar também como é o manejo reprodutivo dos coelhos, óbvio, o dia a dia relacionado à reprodução. Mas nós vamos falar também sobre a inseminação artificial e quando ela vale a pena. A inseminação artificial é linda. Muita gente fica maravilhado a primeira vez que vê, né, que pensa na possibilidade da técnica da inseminação artificial. Mas adianto para vocês, na maior parte das condições, ela não vale a pena. E aí nós vamos dizer por quê, ok? Mas vamos falar como é que é a técnica e como que a gente vai fazer essa inseminação artificial. E por fim, a gente vai falar sobre algumas medidas de bioestimulação. Ou seja, quais que são as medidas que eu posso fazer no meu coelhário para aumentar a minha taxa reprodutiva, tá? Nós vamos comentar. Talvez, pessoal, apareça mais alguma pergunta no decorrer, tá, dessa aula, porque a gente vai melhorando, a gente vai preparando a aula pouco a pouco ao longo dos próximos meses, ok? E a gente vai incrementando alguma coisinha, ok? Por enquanto é isso aí e vamos começar respondendo a primeira pergunta. Só que antes, deixa eu só lembrar para vocês que nós temos um livro que a gente publicou no ano passado de 101 perguntas e respostas em cunicultura, ok? Esse livro traz 10 perguntas sobre reprodução. A gente separou algumas perguntas que nós achamos interessantes, perguntas que nós recebemos aí nos últimos anos e trouxemos para esse livro, tá? Então são 10 perguntas relacionadas a esse tema dessa aula, que é a reprodução, ok? Vamos chamar a atenção que cada pergunta é respondida somente em uma página, ou seja, de uma maneira mais objetiva e prática, e vale a pena conferir. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? O link para você estar acessando o livro de 101 perguntas e respostas em cunicultura. Então, meus amigos, comecemos! E a primeira pergunta que nós vamos fazer, né, é essa aí, né? Até mesmo para a gente desmistificar algo relacionado à reprodução dos coelhos. Né? Como é realmente a capacidade reprodutiva dos coelhos? Olha só, provavelmente você conhece alguma pessoa, né, que ganhou um casal de coelhos, alguma criança que começou com poucos coelhos e depois os coelhos foram reproduzindo, né? Que todo mundo tem essa ideia de que coelho reproduz muito, a gente não tem dúvida, né? A gente normalmente liga o coelho como um símbolo de fertilidade, não é isso? O coelho, ele realmente tem uma grande capacidade reprodutiva, mas essa capacidade reprodutiva vai até onde? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. E na próxima aula, nós vamos falar, ela depende de quê? Entendeu? Então, nós vamos gravar uma segunda aula somente para a gente responder a essa pergunta, de que ela depende. Mas voltando à primeira pergunta, como é que é realmente essa capacidade reprodutiva dos coelhos? Será que essa charge aqui é realmente verdadeira? Vamos tentar analisar. Bom, veja bem, a cunicultura em geral, não só a capacidade reprodutiva dos coelhos, está cercada de grandes mitos, né? Isso é a realidade.
E quando se fala em reprodução de coelhos, normalmente essa informação vem acompanhada de muito sensacionalismo. E às vezes nós mesmos, né, entusiastas da conicultura, nós contribuímos de certa forma para espalhar essa ideia de que o coelho reproduz muito e muitas vezes coelho é lucro, eu vou injetar ração, eu vou injetar dinheiro, vou tirar crias, vou vender e vou ter muito lucro. Nós mesmos contribuímos para essa ideia. Então, é muito normal a gente ver uma propaganda dessa aqui, por exemplo, 60%, 200% de lucro, né? Então, assim, muito cuidado quando a gente vê informações gerais, como essa que vocês estão vendo aqui. Se você procurar alguns vídeos do YouTube falando também de reprodução de coelhos, provavelmente você vai achar alguns vídeos como esse, um vídeo fake, onde a pessoa pega os vários coelhinhos aqui, né? E por algum mecanismo aqui, ela vai retirando esses coelhinhos, né? Os coelhinhos já estão espertinhos aqui, com alguns dias de vida. A pessoa que não conhece o coelho, não conhece o dia a dia do conicultor, né? Nunca viu um coelho recém-parido, ela vai achar que isso aqui é verdade mesmo. E vai achar que a coelha pare esse tanto de animais aqui. Ou seja, o primeiro mito que nós queremos desmistificar. Olha, a capacidade reprodutiva do coelho não é a que o pessoal normalmente acredita, né? Ou seja, o coelho não pare uma quantidade tão grande de animais. E vamos lembrar que se a gente quer realmente trabalhar com uma conicultura que me dê lucro, que produza muitos animais, obviamente que eu vou ter que estar muito preocupado aos vários detalhes que essa criação tem. Não é simplesmente a gente botar alimento na boca do animal e retirar muitos coelhos. Existe uma série de outros fatores que a gente vai estar comentando. Pessoal, para ser mais claro nessa desmistificação, eu vou considerar aqui um exemplo prático do dia a dia do coelhário. Vejam bem, se nós considerarmos a raça Nova Zelândia Branco, é a raça padrão nossa aqui no Brasil, embora a gente tenha defendido a ideia de trabalhar com cruzamentos entre raças, grande parte dos conicultores trabalha com a Nova Zelândia Branca. Imagina que a gente considere aqui, então, um intervalo entre partos de 42 dias. A cada 42 dias eu vou ter filhotes. Então, se eu pegar 365 dias e dividir por 42, eu tenho 8,7 partos por ano. Olha, considerando uma média de 8 nascidos vivos por parto, eu teria cerca de 70 láparos por ano. Essa quantidade enorme de láparos. Isso é real? Olha, isso pode até acontecer, mas lembrem-se que aqui tá como vários parâmetros que a gente trabalha na produção animal, isso acompanha a curva de Gauss. O que é isso? É uma curva, né, que mostra a distribuição normal dos dados. Vamos dar um exemplo mais claro. Nós vamos ter sim coelhas que parem muito na granja. Sim, mas isso são algumas. Isso é uma raridade. Uma coelha que pare, por exemplo, 70 láparos por ano. A maior parte vai parir muito menos. Além disso, eu não vou ter 8,7 partos por ano, eu vou ter muito menos, porque em algumas épocas os coelhos em linha geral reproduzem menos, ok? Então eu vou ter muito menos partos, eu posso ter menos nascidos vivos e no final eu não tenho 70 láparos, 70 coelhinhos por ano. Eu posso ter algumas coelhas que têm próximo a isso, mas a média geral do meu coelhar vai ser muito inferior a isso, ok? Bom, o que acontece então na prática? Na prática, nós temos aí um intervalo entre partos um pouco maior. Acaba que mesmo que você utiliza o intervalo entre partos de 42 dias, algumas coelhas vão falhar e isso eleva o intervalo entre partos médio da granja. Você acaba tendo 5, 6 partos por ano. Obviamente, gente, que isso aqui tem variações. Pode ter conicultores que têm mais, mas também tem conicultores que têm menos, ok? Então vamos trabalhar aí com 5, 6 partos por ano e você tem cerca de 40 láparos por ano, mais ou menos, 30 a 50. Vamos colocar uma média de 40. O que nós queremos aqui enfatizar?
que a capacidade dos coelhos não é tão alta quanto se acredita. E para mim aumentar essa capacidade, obviamente, nós vamos ter que melhorar as condições, ok, desses animais. As condições internas, ou seja, a genética desse animal, bem como as condições externas, como a gente vai falar ainda na segunda parte dessa aula, ok? Pessoal, na primeira parte é isso aqui. Daqui a pouco nós vamos gravar então a segunda parte dessa aula, onde nós vamos explicar para vocês o que pode interferir então nessa capacidade reprodutiva que os coelhos têm. E desde já eu te adianto, muita coisa pode interferir conforme nós vamos mostrar, ok? Aguardo vocês lá na segunda parte. Muito obrigado.